Esse vídeo demorou um pouquinho para sair porque eu demorei para ler, não podia ser diferente, né? Afinal, a gente está falando de mais de 1000 páginas nesse ônibus do Quarteto Fantástico. Então vamos conferir se vale a pena ou não a aquisição, se tem erros, quantos erros tem nesse encadernado e outras coisas. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. Aliás, tá rolando uma promoção no site da Panini com desconto progressivo, onde você ganha até 25% de desconto. Se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, né, essa promoção infelizmente não entra esse ônibus e os outros ônibus da editora Panini, mas tem um cupom exclusivo do canal do HQzaço. Não é muito, mas você ganha 10% de desconto com o cupom HQzaço no link direto que também vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É pouquinho, mas ajuda aí você que vai comprar esse quadrinho. Afinal, esses ônibus eles têm um valor muito caro, né? Esse daqui já é 350 preço de capa, então 10% de desconto ajuda sim. E você comprando pelos links que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, você ajuda o canal do HQzaço. Só tenho a agradecer a todos. Para quem não sabe, o John Byrne ele ficou conhecido, né, por fazer, digamos, a melhor fase do Superman, também uma das melhores fases, na minha opinião, dos X-Men. E ele também fez parte aí do Quarteto Fantástico durante 6 anos. Então essa edição aqui compila parte dessa fase de 6 anos do John Byrne, que a Panini vai publicar assim completinha. Então bora conferir se vale a pena ou não. Aliás, o link direto para essa edição também vai estar aqui embaixo. Bora ver. Bom, então vamos lá ver como que ficou esse Quarteto Fantástico por John Byrne. A gente tem essa sobrecapa, primeiro uma capa sensacional, né? Com os personagens de destaque do Quarteto Fantástico. Vamos ver a lateral zona dele como que tá. Tá aqui, ó, do ônibus. O preço de capa tá saindo R$ 349,90. Tem 1096 páginas. O papel utilizado é o coucher. Vão ser ao total 2 volumes que compila essa fase completa do John Byrne com o Quarteto Fantástico. Esse aqui é o volume 1 e aqui mostra tudo que compila, né? Todas as capas das edições que compilam. Até vou mostrar para vocês aqui, ó, tudo que compila. Marvel Team Up 61, 62, Marvel Team One 50, o Quarteto Fantástico 209 a 218, 220, 221, 232 a 260. Temos uma anual 17, uma dos Vingadores 233 e o Coisa número 2. Tá aqui a capinha, ó. Capa de todos os quadrinhos que compilam aqui. Eu vou tirar essa sobrecapa para ficar melhor a visualização, ó. Nós temos aqui os criadores mostrando um pouquinho, falando sobre John Byrne, toda a sua trajetória. Deixa eu tirar para não estragar o negócio. Deixar aqui de lado, o que tem aqui nessa orelha. Ó, também uma pequena introdução, era a melhor revista em quadrinhos do mundo, de novo. Vamos guardar. Sempre que vocês forem ler, eu recomendo tirar isso daqui para não amassar, não danificar, né, o produto. Temos aqui essa capa mesmo, original, Quarteto Fantástico Omnibus, bem simples, né? A lateral continua igual, as costas não tem nada. Eu já falei aqui, mostrei no unbox desse Quarteto Fantástico, mas nunca é tarde para mostrar para vocês, né? Novamente, um Omnibus deve ser manuseado dessa seguinte maneira, para não zoar ele, ó. Um pouquinho para a esquerda, coloca um pouquinho para a direita. Você tem que ir fazendo esse lance aqui umas 3 vezes antes de você começar a ler pela primeira vez. Vamos deixar ele de lado. Lembrando que eu comprei os Eternos, né? O próximo ônibus da editora Panini. Assim que chegar eu mostro para vocês. Temos aqui, ó, o volume 1, roteirista, quem faz parte, né? Que é o John Byrne. Temos algumas participações como do Chris Claremont, Marvel Wolfman, Bill Mantlo, Stan Lee, Roger Stern. Também na arte aqui o Jack Kirby e Ron Wilson participando. Vamos abrir. Temos um índice. Depois eu vou mostrar alguns erros que eu encontrei aqui, quantos erros tem e exatamente onde eles estão. Temos aqui um índice, os quadrinhos, né, com os capítulos. E ó, começando aqui, sempre vai seguir esse lance, né? A gente vai ter a capa original do quadrinho, com o título em inglês e tudo. E começando a história direto aqui, ó. Começando com Marvel Team Up 61 e 62. Aqui o roteiro é do Chris Claremont e arte do John Byrne, né? Nessa história nós temos a ameaça de um Skrull, ou melhor, de um Super Skrull.
com as habilidades do Quarteto Fantástico. Quem vai agir nessa edição aqui nesse capítulo é o Homem-Aranha e Capitão Marvel. Então a gente tem a primeira participação aí do Homem-Aranha nesse ônibus do quarteto, que foi o início aí do John Byrne antes da série principal. Agora nós temos o Marvel 2-1, número 50, roteiro e arte do John Byrne. Nessa aventura aqui, o Coisa, ele viaja para o passado com o objetivo de voltar à sua forma física original. Um dos grandes traumas do personagem, né? Nesse começo de fase. Então ele entra em conflito, ó. Tem até uma luta aí, ó. Coisa com coisa. Essas 3 edições que eu mostrei para você foram o começo do John Byrne na equipe. E depois de um tempo ele assume o título principal, que nós vamos ver agora. Nós temos aqui uma pequena introdução falando sobre essa volta do John Byrne. E lembrando a todos vocês aí, como esse ônibus ele pega a fase do John Byrne, a história principal ela já começa em andamento, então a gente não vai ver um início do Quarteto Fantástico, como surgiu a equipe, nem nada, já começa em andamento, mas eles explicam aqui certinho, para vocês entenderem um pouco. A Terra ela está sendo ameaçada e o Quarteto Fantástico eles viajaram para a galáxia contra a ameaça dos Skrulls. Mas uma nova ameaça surgiu, chamada Esfinge, e o quarteto agora busca ajuda do Galactus. Mas tudo isso que eu falei vai ter naquele resuminho, para você não ficar boiando na história. Aí muita gente pergunta, né? Pô, mas vai começar meio assim do nada, atrapalha a leitura? Não, galera. O ônibus é assim, pelo menos esse exemplo aqui é a fase do John Byrne, então não tem como ter as histórias anteriores. Então começa, não atrapalhou em nada, ó. Eu que nunca li, não atrapalhou em nada a leitura, pode ir tranquilão, que você não vai ter problema com isso. O Marvel Wolfman ele trabalha junto com o John Byrne nesse início. Além de tudo, 3 membros do Quarteto Fantástico eles estão envelhecendo muito rápido devido a uma máquina do Skrull, que não aparece aqui, mas a gente já sabe disso. Então é um turbilhão de acontecimentos rolando e tudo encaixando, fazendo sentido na história. Continuando aqui, o próximo inimigo do Quarteto Fantástico é chamado Blaster, saindo direto da chamada também Zona Negativa. Tem também um doutor que ele ganhou alguns poderes nessa história. E destaque também é o pequeno Frank Richards, mostrando um pouquinho da sua habilidade que vai surgindo meio que do nada. Nesse capítulo do Quarteto Fantástico 217, a gente tem o roteiro do Bill Manto, aliás, do 216 a 218, junto com o Hoffman. Nessa fase destaca a traição de um membro da equipe e a continuação também de uma história do Homem-Aranha. Agora no volume 232, o John Byrne ele volta para a equipe, por isso que pula algumas edições aqui. Mas fiquem tranquilos que sempre vai ter um resumo do que rolou, olha lá o resumo, entendeu? Por isso que dá essa pulada de capítulos. Aliás, em várias histórias nós vamos ter a equipe atuando no espaço, nos mostrando que algumas batalhas cósmicas serão frequentes nessa fase. Nesse volume, no 236, a gente tem o roteiro do Stan Lee. É uma edição comemorativa com algumas homenagens e pitadas de comédia. Claro que um dos inimigos do quarteto não iria ficar de fora, que é o Doutor Destino. Mais para frente também outro ponto importante é a parceria do Tocha Humana com alguns bem conhecidos aí personagens. Outro capítulo em destaque aqui, o 238. Nesse capítulo aqui nós vamos ter a tentativa frustrada do Red Richards de tornar humano Coisa. De acordo com Byrne, ele mudou esse aspecto visual do Coisa para poder relembrar um pouquinho aquele lance de ser um monstro de antigamente. Outra história em destaque começa aqui no volume 240. Aliás, o Quarteto Fantástico eles participam em algumas partes com outras equipes, entre elas os Inumanos que a gente vê aqui. Também tem o Pantera Negra, sem contar o Homem-Aranha, o Thor e Demolidor, que vão participar de uma batalha contra o Galactus. Outro personagem de destaque também, como eu falei, o jovem Frank Richards, que ele vai manifestando, né, alguns poderes, outros poderes.
E nessa história aqui o Coisa ele volta à sua forma rochosa, outro fato importante para a história do Quarteto Fantástico. Nesse capítulo o Gladiador é o destaque, também aparece os X-Men e alguns dos Vingadores, numa batalha envolvendo os Skrulls, que eles aparecem bastante também nessa fase do Barney. Uma história boa demais isso daqui. Só mostrar essa daqui, ó, a partir do número 700, da página 792, que é a história número 252. Já é ruim, né, ler história na horizontal, naqueles formatinho americano. Imagina você ler nesse capítulo essa história horizontal no formato ônibus. Mas essa saga é boa, essa parte é focada na chamada Zona Negativa, onde o Quarteto Fantástico acaba tendo umas viagens, encontrando alguns seres, bem legal. Temos também uma história dos Vingadores, que é o Vingadores 233, onde uma espécie de uma barreira, ela cobre uma parte da Terra, e a gente vai ter a participação dos Vingadores, da Vespa, da Mulher Hulk. Aliás, a Mulher Hulk ela vai ser bem importante para o Quarteto Fantástico de John Byrne, que a gente vai descobrir também no próximo encadernado. Tudo ligado aqui a essa fase da Zona Negativa. Temos outra história, né, fora da principal, que é o do Coisa, o volume 2. Aqui o destaque não podia ser diferente, é o Ben, né? Ele acaba relembrando um caso amoroso que ele teve antes de se tornar o Coisa. Ele também lembra um pouquinho da sua vida antes do Coisa e também vai ter uma, digamos, visitinha do passado. Outro destaque é a anual número 17 da equipe, onde a amiga do Tocha, que é essa loira aqui, a Sharon, ela mandou um pedido de ajuda para o Quarteto Fantástico e acabou sumindo. Essa vai ser a base para essa história do anual. Ela tem uma pegada um pouco de terror daqueles filmes antigos de terror, onde tem uma moça que está numa fazenda, tem uns personagens esquisitos. Gostei bastante. Fechando essa história, esse encadernado, nós vamos ter um confronto envolvendo o Doutor Destino, com a participação também do Surfista Prateado. Deixa eu mostrar os extras que tem aqui, ó. Temos algumas galerias de capa, ó. Algumas histórias, algumas páginas que ficaram de fora, no caso essa. Uns personagens por John Byrne, a arte deles. De todos que apareceram até o momento. Mais capas, algumas mais atuais. Aqui, ó. Tem muito extra não, ainda bem. Vamos voltar a ver um pouquinho da arte enquanto eu falo mais sobre esse quadrinho do Quarteto Fantástico. O John Byrne, galera, ele ficou até o número 293, ou seja, faltam, né, tirando esse encadernado, vão faltar 33 capítulos para fechar essa fase. Curti bastante. Eu demorei para ler, eu acho que eu demorei quase 2 meses para ler. Tem gente que falou que leu em um dia, eu tô achando impossível isso, ler em um dia. Tem bastante texto, mas não fica cansativo, não é datado. Curti bastante essa fase, não tinha lido, eu devo ter lido uma outra história, mas bem avulsa. Mas ler mesmo diretão, compensa, né? Você entende tudo certinho, não fica dependendo de capítulos, é bem legal. Pelo menos eu tô curtindo bastante esse lance da Panini lançar ônibus, você lê diretão essa história. Curti essa fase, vou pegar o volume 2 sem dúvida, vale a pena sim o investimento, afinal, ó, como eu falei, eu fiquei 2 meses lendo isso daqui, mais de 1000 páginas de quadrinhos, então 2 meses lendo, R$350 investidos, e é um quadrinho que vai ficar para minha coleção, não vai sair de jeito algum, recomendo a todos que curtem o Quarteto Fantástico, que curtem o John Byrne, vale a pena e muito. Agora vamos mostrar os erros que eu achei. Bom, vamos lá, o primeiro erro nós temos aqui no índice, ó, nesse Fantastic Four seria 256, eles acabaram esquecendo do número 2 e ficou 56 aqui. Na página 184 a gente tem um balãozinho aqui que ele fala Blastar está levando, correto seria Blastar está. Aqui na página 214 a gente tem aqui no balãozinho, ó, falando demonstração estonteante, correto seria demonstração estonteante. Aqui nós temos uma palavra que não foi separada por espaço, que ele diz já que era a colega DAP, ficou colega D, mas daí é só esquecendo de dar um espacinho, vai. E fechando aqui na página 964, a gente tem um balão, durma agora, mestre, deixe as energias, faltou um I lá
no Deixe. Só isso, galera, que eu achei. Pode ter outros erros, né? Mas o que eu consegui achar foram 5 erros, que pode ter passado um ou outro batido, mas nada que tire pontos desse quadrinho, tá? Nota 10 para mim. Recomendo a todos esse ônibus do Quarteto Fantástico. Bem, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comente aí abaixo se você pretende comprar esse ônibus da editora Panini. Se você comprou, já leu? Demorou quantos dias? Uma curiosidade. E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar e outras coisas. Valeu!